Bom, vamos mudar de assunto. A Assembleia Legislativa do Paraná reconheceu o trabalho do IBRAF em prol do feijão brasileiro, Li. É um trabalho importantíssimo mesmo, e para falar sobre isso, também sobre o cenário do mercado de feijão, a gente conversa agora com o presidente do IBRAF, Marcelo Líders, que já está aqui conosco. Marcelo, grande prazer falar com você mais uma vez. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, presidente. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui. Muito bem, é importante esse reconhecimento, né? E ações aí que fortalecem o setor, ganham visibilidade. Conta pra gente um pouco sobre especificamente esse reconhecimento feito agora, né? Em relação ao trabalho também do IBRAF e o reconhecimento do setor de feijão. É bastante interessante porque a sede do IBRAF, onde o IBRAF, né, o Instituto Brasileiro do Feijão, nasceu, é o Paraná. E o Paraná é o estado que mais produz feijão ainda, junto com Minas Gerais. E essa cultura precisa ser incentivada, muitas vezes o plantio, algumas outras vezes o consumo. Nós sabemos que há uma preocupação quanto a isso. E esses temas continuam norteando o caminho do IBRAF. Para você ter uma ideia, tudo aconteceu, começou há 17 anos atrás, na busca, nessa mesma Assembleia Legislativa, de apoio para que fosse reconhecido um crédito presumido no ICMS, que na prática reduziu no Paraná o ICMS de 12% para 1%. Então o IBRAF já nasceu, já foi criado para trazer benefício tanto para produtores, né, que não teriam essa barreira para chegar no consumidor, e também algo justo, né, que seria o consumidor ter acesso ao feijão sem o imposto, né? Nós consideramos que imposto sobre produtos básicos beira a imoralidade, né? Então, voltar a essa casa legislativa com esse reconhecimento realmente é algo que nos impulsiona, né, para novas conquistas, arregaçar as mangas e continuar nesse caminho dessa... nós consideramos, né, como uma causa social o feijão, né? Continuar nesse trabalho. Exatamente, social e fundamental para a alimentação. Nesse sentido, né, eu queria até aproveitar o espaço para parabenizar, né, o IBRAF também, toda a equipe, o corpo técnico deste importante instituto que traz aí todo esse trabalho para este produto fundamental da alimentação aí do brasileiro e também de outros países, né? E como é que está o atual cenário agora, Marcelo, no mercado do feijão, né? Quais são aí as tendências de preços, né, aos produtores? De imediato, nós temos um período agora que é mais desafiador para os produtores, porque é quando concentra a maior quantidade de feijão colhido em um mesmo momento, que são os meses de agosto, setembro e outubro. Então, é um desafio para os produtores manterem uma margem mínima, pelo menos nesse período. Mas os produtores vêm se preparando ao longo dos anos, né, e nós estamos pleiteando apoio do governo federal para que mais produtores possam plantar nesse período, colher nesse período, né, e depois comercializar mais tarde, comercializando sem ter grandes variações de preço, como agora cai bastante o preço, desanima o produtor, dali a pouco sobe muito, desanima o consumidor. Nós precisamos buscar um equilíbrio. Quanto aos preços nesse momento, ao produtor estão aí na faixa de R$200 a R$220 a saca de feijão carioca, que é o feijão mais consumido e mais produzido no Brasil. O feijão preto numa base de R$250 a R$270, o feijão rajado, que ganha cada vez mais importância, ao redor de R$300, R$310. Então, essas são algumas das referências do feijão no Brasil nesse momento. Muito bem, você comentou agora, né, que setembro a gente deve ter, então, esses 3 meses que são principais para o volume de colheita. E a gente sempre fala, né, o Brasil é um dos únicos países, se não o único, que tem 3 safras de feijão. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Marcelo, em relação à comercialização. É muito diferente, por exemplo, da soja, que a gente consegue ter ali contratos antecipados de safra, né? É o mercado ali que já, no caso do feijão, é o mercado mais spot, que produz e já vende, ou tem também nesse fator, assim, de contratos antecipados? Como que é, geralmente, a comercialização do produtor no mercado de feijão? Como o feijão carioca não tem mercado internacional, ele é um feijão produzido e consumido somente no Brasil, é um pouco mais complicado de você ter uma referência futura. Já nos outros feijões começa a surgir a referência futura na medida em que
Nós temos incentivado os produtores, incentivados as representações dos produtores, como a Confederação Nacional da Agricultura, as associações, as cooperativas, né, as associações de cerealistas também, para buscar disponibilizar para os produtores uma referência futura daquilo que tem mercado internacional. Então, se o Brasil gera excedentes de feijão rajado, de feijão preto, de feijão fradinho, né, de feijão mungo, que é um feijão novo que nós temos aqui, que está sendo bem exportado para a Ásia, aquele que se faz moyashi, e nós temos um período que precede o plantio, talvez 120 dias, 180 dias antes, algumas empresas já têm precificado antecipadamente esse produto. Isso pode ser o começo de um mercado futuro de feijão. É cedo ainda, demanda aí um trabalho, né, que está sendo feito nas bases do mercado, mas começa a surgir essa possibilidade, inclusive com contratos, né? Então, o contrato futuro começa a precificar o futuro. E, dessa forma, o produtor pode ter uma maior previsibilidade na liquidez daquele seu produto. Perfeito. Agora, antes de a gente falar um pouco do consumo, tem um ponto que eu gostaria de tratar, que eu estive em um evento recentemente sobre feijão em Pulses, em Cuiabá, e falou muito sobre essa questão de investimentos externos aqui no país. De que forma que isso vem crescendo e como o IBRAF tem acompanhado este despertar aí de outros países e de indústrias também para investir aqui no Brasil, para investir no feijão? Eu acredito que nós temos criado as condições básicas para que isso aconteça. A nossa pesquisa da Embrapa, do Instituto Agronômico de Campinas, do IDR do Paraná, da TAA, da Agronorte, tem avançado bastante na entrega de cultivares que sejam competitivas para o mercado internacional também. Aí nós vamos numa outra direção, que é buscar esse mercado lá fora, com o apoio da Apex Brasil, né, Agência de Promoção de Exportação. Nós temos desenvolvido um trabalho no exterior, mostrando o que é a produção de feijão do Brasil. Coincidentemente, nós temos um aumento muito grande no mundo de veganos e vegetarianos. O Brasil provavelmente já beira 40 milhões de veganos e vegetarianos, e no mundo também eles ganham cada vez mais protagonismo como consumidores, como protetores do meio ambiente. E se no Brasil 20% do consumo já é efetuado pelos veganos e vegetarianos, nós olhamos lá fora e temos também essa onda crescente, muito reforçada aí pela Covid. Depois da Covid, o aumento e o consumo de comida de verdade, né? Alguns entram com o feijão e algumas receitas aí no slow food, que é um modo de vida também que respeita mais o meio ambiente e a comida de verdade. Então, esses são algumas das vertentes. E tem uma outra vertente altamente tecnológica, que é a vertente da proteína concentrada para enriquecer outros alimentos. Então, o plant-based, ou a tira vegetal, ou como alguns não gostam, mas a carne vegetal, ela tem uma base proteica em pulses. Pulses é lentilha, ervilha, grão de bico, né? As leguminosas secas. E o que ocorre? O Brasil tem uma diversidade de feijões bastante grande, tem uma produtividade muito interessante, e o feijão está se transformando a nível mundial em um ingrediente. Isso muda tudo no mercado. Um outro fator, se você me permite, Pedro, é a abertura de novos mercados para o Brasil, como eu citei há pouco, com o apoio da Apex, abrindo, por exemplo, China agora, né? A China pediu para o Brasil um acordo fitossanitário na área de pulses e na área de gergelim. Então, responder a essa demanda, ter o preparo aqui dentro para atender essa demanda, sem deixar de atender com preço justo o nosso consumidor, é o nosso objetivo, é o objetivo que nós temos percebido no governo federal e percebemos também, tanto no elo dos produtores, dos pesquisadores, mas também nos exportadores, que têm feito um trabalho bastante interessante nesse sentido.
Muito bem, Marcelo, a gente tem um tempinho aqui ainda. Eu queria muito que você falasse para a gente sobre o 9º Fórum do Feijão, né, que vai acontecer em Brasília agora no mês de setembro. Qual a expectativa e os destaques da programação? Então, esse é o nosso grande momento do ano, né? Nós fazemos esse fórum uma vez por ano, claro, durante a pandemia não, mas é quando o mercado se reúne, os grandes produtores, os pesquisadores, os exportadores, os empacotadores se reúnem em Brasília. E por que Brasília esse ano? Primeiro porque Brasília tem essa conotação, né, de que nós temos lá o Legislativo e o Executivo Nacional. E nós precisamos que essa parte da sociedade também importantíssima, né, que legisla sobre diversos assuntos, entenda um pouco mais a importância econômica do feijão como causa social, mas também a importância econômica, o que ele significa para o país, além de alimentar basicamente os brasileiros. Mas o que é esse mercado de 8 bilhões de dólares pelo mundo afora e como nós precisamos do apoio das instituições federais para aproveitarmos esse mercado, sem descuidar do mercado interno. Então, Brasília tem esse viés, né? Nós buscamos esse contato com as autoridades. E o outro fato é que, lembrando, né, o recentemente falecido ex-ministro Alisson Paulinelli, né, ele trabalhou muito para que nós tivéssemos o Cerrado produzindo de maneira sustentável, com a irrigação, mas de maneira sustentável. E é isso que nós queremos chamar a atenção em Brasília, de que muito do feijão que é produzido hoje depende da irrigação, depende lá dessa região do Cerrado, e é onde estão os grandes produtores também, né? Então, nós esperamos reunir uma grande quantidade de produtores, discutir o futuro do feijão, campanhas, não só lá no exterior para exportação, mas campanhas que conscientizem o brasileiro, né, de que o arroz e o feijão é o equivalente à dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea, tão louvada, né, pelos nutricionistas e entendida por todos como ideal, ela tem o seu paralelo no Brasil num prato de arroz e feijão, segundo os especialistas. Muito bem, tá certo, Marcelo. Muito obrigada, um excelente fórum para você. A gente seguirá acompanhando tudo para dar também os destaques aqui no nosso jornal. Com certeza, excelente evento para vocês.